Pessoal, então bom dia. Meu nome é Vinícius Araújo, eu sou especialista em recursos hídricos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Volumetric Water Benefit Accounting, tá? Mais conhecido como VWBA. É, Esse é um framework relacionado, né? Ele é do WRI. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho do histórico dele mais para frente, mas a ideia desse framework é mensurar e reportar os benefícios gerados por projetos de gestão hídrica, tá? É, Teremos um espaço para perguntas, tá? A gente tirar dúvida também, então fiquem à vontade para mandar no chat qualquer dúvida, qualquer questionamento, tá? Então, pessoal, dando uma breve introdução na temática, então, historicamente, quando a gente pensa em gestão de recursos hídricos, quando a gente pensa nessa temática, né, nas operações, o foco de esforços em melhoria de eficiência, ele é relacionado na operação. Então, as empresas elas concentravam esforços para melhorar a eficiência hídrica, seja reduzindo o consumo, seja aumentando a eficiência, seja, né, controlando perdas. Esse foi um movimento e é um movimento fundamental para a gente, né, e trouxe avanços importantes na temática quando a gente trata a água e a gestão. Só que hoje, né, nos dias atuais, a gente está tendo uma mudança nessa temática. Isso está se tornando cada vez mais, isso está não sendo suficiente. Essa discussão ela evoluiu, tá? Então o desafio ele começou a ser olhar o que a gente chama de gestão para além dos muros. Então é entender como a minha operação ela se conecta com a bacia hidrográfica onde eu estou localizado, como ela interage com os meus stakeholders, né, com as partes interessadas para além da operação. Isso não é o que o Vinícius está falando, tá, pessoal? Isso a gente já consegue ver nos frameworks que ditam, que trazem para a gente questões relacionadas à gestão de recursos hídricos. Tanto a AWS quanto o próprio o WSMF, né, do ICMM, IRMA, CDP, a gente já começa a entender que eles exigem que exista essa compreensão e reportem seus impactos na bacia hidrográfica, tá? Eu vou explicar um pouquinho depois como a gente pode ver nessa ótica de impacto, tá? Então, quando a gente trazendo um pouquinho de contexto, esse é um guia do ICMM que as minerações elas têm utilizado bastante. Esse é chamado de Water Stewardship Maturity Framework, é o WSMF. Esse é um documento de 2023, é um framework para representar, para auxiliar, é uma espécie de régua, de guia para você trabalhar com gestão de recursos hídricos, tá? E dentro desse guia a gente tem muito tema relacionado à bacia, tá? Então, o guia ele preconiza que riscos e impactos eles se manifestam no nível de bacia e, e as empresas elas têm que executar essa gestão operacional visando, compreendendo esses impactos nesse nível. Então, dentro do termo, para quem conhece, né, dentro do framework, para quem conhece, temos temas relacionados a entender o contexto hídrico, riscos e oportunidades da bacia, né, da bacia hidrográfica, ações coletivas que a gente pode desempenhar na bacia hidrográfica, ações de water stewardship, né, dessa gestão e governança dos recursos hídricos. Além disso, eu trago um novo documento. Esse documento acabou de sair, ele saiu em maio de 2026. Eu acho que muita gente conhece a AWS como uma das pioneiras quando a gente está trabalhando com água, tá? E esse é um padrão muito utilizado também em indústrias de diversos segmentos. Temos na mineração, mas temos em indústrias de bebida, em indústrias é, é, dos mais diversos setores, tá? E o padrão, ele começa, essa é uma versão, como eu digo, ela acabou de sair, ela tem esse documento é de maio, e ele exige que a gestão hídrica ela deve ir além dos limites operacionais e deve analisar o contextos e esses impactos. E ela traz temas como boa governança, como balanço hídrico sustentável, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é,
boa qualidade, ações coletivas. Veja, então essa visão, a gente pode entender que essa visão da bacia, né, ou seja, para além dos muros, ela está se tornando cada vez mais um requisito, não mais um diferencial. Então é muito importante a gente entender nosso papel nesse contexto, tá? Eu falei um pouco de impacto, tá? Então é muito importante a gente entender, esses frameworks, eles estão falando de impacto, o impacto, ele tem uma característica que às vezes a gente nos remete que é algo negativo. Existe um impacto negativo também, tá? Então, a depender da operação, a depender dos processos, a depender da gestão, nós temos impactos como, podemos ter, né, impactos como redução de vazão, contaminação, supressão da vegetação, ou até mesmo o rebaixamento do lençol freático. O que é importante nesse caso é que todos esses impactos que eu mencionei, eles possuem metodologias já muito bem estabelecidas, estudos de referência, existem exigências regulatórias, ou seja, a gente sabe quantificar muito bem esses impactos negativos, tá? A gente sabe entender como eles ocorrem, como reportar esses impactos, tá? Só que, por outro lado, né, a dualidade desse termo é a questão de impacto positivo. Então, as empresas, as operações, elas têm projetos já de gestão de recursos hídricos que são executados ali, tanto internos quanto externos. Mas faltava ali uma metodologia para quantificar esse benefício gerado, uma metodologia padronizada, né, que trate volumes de água e pode tratar qualidade também. Hoje eu vou falar do VWBA, que é relacionado à quantidade, mas existe também essa mesma metodologia para qualidade, tá? Então, vocês vão entender que essa metodologia ela nasce porque não existia um padrão quantificável de volumes que essas ações de gestão de recursos hídricos elas promovem. Também essas declarações elas ficavam muito subjetivas, então eu dava uma declaração no meu relatório de sustentabilidade, só que eu não conseguia mensurar aquilo de forma adequada, eu não conseguia amarrar bem aquela declaração, e isso muitas vezes ocorreram aquelas acusações de greenwashing, coisas dessa natureza, tá? Então, pensando nisso, a dúvida que ficou para a parte positiva, né, desse impacto positivo é como quantificar, rastrear e comunicar o impacto positivo. E aí nasce o VWBA, né, que é o Volumetric Water Benefit Accounting. Ela é uma metodologia que foi desenvolvida pela WRI, né, pelo World Resources Institute, para quantificar, rastrear e comunicar os benefícios hídricos volumétricos gerados por ações de water stewardship, né, de gestão e governança de recursos hídricos da bacia hidrográfica, tá? Vocês estão vendo dois documentos aqui. Esse foi o primeiro lançado em 2019. Eu vou mostrar uma linha do tempo de uma forma um pouquinho mais rápida, tá? Mas esse foi lançado em 2019 e nós temos o VWBA 2.0, que foi lançado em 2025, tá? Então, basicamente, em 2019, a WRI e parceiros lançaram, né, o VWB 1.0, que é um framework para fazer essa quantificação e para deixar esse reporte mais, vamos dizer assim, traqueável, mais confiável, tá? E esse framework ele foca em princípios programáticos gerais, então ele é uma forma geral de como quantificar. Em 2021, um outro grupo que é esse CO Water Mandate, que também é bem famoso quando a gente pensa em ESG relacionado para a água, né? Em sustentabilidade relacionada para a água, ele lança um guia de como implementar, tá? É, esse framework e voltado principalmente para ações de replenishment, tá? Então eu estou trazendo alguns termos em inglês aqui, porque essa natureza, essa discussão, ela ocorre nesse nível, né, com a língua em inglês. Então aqui o CO Water Mandate ele lança essas metas de replenishment, que seria devolver água ao meio ambiente. Então eu estou numa bacia hidrográfica, eu estou captando água nessa bacia, então eu estabeleço metas de devolver água para essa bacia,
tá? E é aqui que surgem, vocês vão entender que aqui surgem um boom de metas relacionadas ao water positive, ou seja, ser positivo em água, ou net zero water, que é ser aquilo, devolver aquilo que você capta minimamente, tá? Por fim, agora nessa evolução um pouco rápida, a WRI e esses parceiros, eles lançam 2.0, o VWB 2.0, que aqui esse guia ele é aprimorado. E o que acontece? Esse 2.0 ele reúne toda essa evolução coletada desde 2019 a 25. Então, houve, né, existem reportes, existem, vamos dizer assim, manchetes, né, discussões da força que esse VWBA pegou, né, que ele teve externamente, e até existe essa colocação que o VWBA ele se tornou um dos padrões não oficiais de setores quando a gente pensa em stewardship hídrico corporativo. Então entra agora o WRI em 2025, trazendo ele uma força ainda maior para esse framework, amarrando o que as empresas já se comprometeram e pegando todo o feedback e o entendimento que isso ocorreu ao longo desses anos, tá? Para vocês terem algumas ideias, a gente consegue mapear, né, a gente consegue ver esses compromissos em diversos relatórios de sustentabilidade, seja na mineração, seja em indústrias de outros setores. Aqui eu trago umas empresas que deixaram isso bem explícitas, tá? Que esse uso do VWBA. Então, aqui, muito se fala em data centers, nesse consumo de água, nesse uso de água, o que está atrelado ou não. Então, aqui eu trago uma reportagem, né, uma notícia que vocês podem obter aqui no rodapé, eu vou encaminhar para vocês depois dessa apresentação, onde o Google ele se compromete a repor 120% do volume consumido até 2030, tá? Eu vou explicar depois o que significa esse repor, porque ele está relacionado ao framework, tá? Então, ele deixa claro também que ele está usando o VWBA, a metodologia, para quantificar essa reposição, tá? E temos também esse trecho que o VWBA está sendo aplicado em 112 projetos em 68 bacias hidrográficas ao redor do mundo, com relação, né, no caso do Google, reportando isso. Uma outra empresa que é de um setor similar é a da Microsoft, que traz uma meta ali de ser water positive até 2030, ou seja, ser positiva em água, devolver mais água do que ela capta, do que ela consome nessas operações, tá? É muito importante aqui esse trecho que eu também retirei, eu retirei de 2023 da Microsoft, que ela traz que o portfólio dessa reposição ela é estruturada nas 7 categorias do VWBA. Eu vou mostrar para vocês o que é cada qual categoria, tá? E a ideia é que esses 49 projetos, eles representem mais de 61 milhões de metros cúbicos de benefícios volumétricos potenciais, né, devolvidos ali, né, gerados ao longo da vida dos projetos. Uma outra indústria que eu trago também a Coca-Cola, que é repor mais de 100% da água utilizada, né? Ela deixa claro também que ela usa isso, ela usa o VWBA como metodologia, como uma das metodologias para analisar, para quantificar, tá, os benefícios volumétricos. E a Coca-Cola, né, pelo que eu encontrei na pesquisa, ela foi uma das pioneiras a trazer o termo de replenishment, que é devolver água para o meio ambiente, tá? Essa meta, até onde eu sei, a Coca-Cola já atingiu e continua aumentando com projetos de diversas categorias, tá? Então, aqui a gente pode trazer, pode ter uma visão do que a gente está falando, né, e o que as empresas, essas são grandes empresas, o que elas estão se comprometendo relacionadas a esse termo. E a gente pode encontrar isso nos relatórios de sustentabilidade, tá? Agora eu vou trazer um pouquinho sobre o que é o VWB que essa metodologia fala, tá? Então, o VWB, né, que o Volumetric Water Benefit, que seria benefícios hídricos volumétricos em português, é um volume de água gerado por atividades de gestão, seja de forma benéfica, seja modificando a hidrologia para garantir isso, né, para garantir esse benefício,
ou por atividades que solucionam desafios hídricos compartilhados onde? Na bacia hidrográfica. Então, novamente, é pensar na bacia hidrográfica e temos projetos que vão endereçar desafios hídricos compartilhados pelo pessoal, tá? Então, um exemplo bem simples que a gente pode trazer aqui é uma empresa financiar a restauração de mata ciliar no Cerrado, por exemplo. Vamos supor que essa empresa, eu vou trazer exemplos um pouquinho mais para frente, mas essa empresa ela tem operações no Cerrado que existe mapeado um estresse hídrico, tá? Então é um desafio que aquela bacia está enfrentando, e a empresa ela vai financiar a restauração de mata ciliar para preservar, para manter essa água na bacia e enfrentar esse desafio, tá? A partir dessa ação, desse projeto, a gente consegue quantificar quanto de água pode ser devolvida ali por meio dessa ação, e aí isso vai gerar um benefício hídrico volumétrico, tá? Que vai ser depois reportado por essa empresa, né? E aí por aí vai. Quando a gente pensa em benefício hídrico volumétrico, o pessoal aborda duas vertentes, tá? São duas categorias. Um que a gente chama de Direct VWB, seria um VWB direto, onde a empresa ela tem a contribuição direta naquela atividade e ela é responsável por pedir todo aquele volume, por declarar aquele volume que aquela ação está gerando. Por exemplo, então a minha empresa está reabilitando nascentes, está restaurando habitats aquáticos, está captando água da chuva, tá restaurando a cobertura vegetal do solo. Essa minha empresa é a responsável, então eu chamo isso como um Direct VWB. A gente tem um termo aqui que vai permear ao longo de toda a apresentação, e ele é bem comum quando a gente fala de reportes de sustentabilidade, é o claimed, é pedir, é atribuir aquilo, aquele volume ou aquela ação, tá? Um segundo termo que também entra no VWB a 2.0 é o Enable VWB. Então, o benefício gerado é por ações que catalisam oportunidades ou viabilizam condições. Então, sua empresa ela é uma catalisadora. Ela financia, né, seja financiando fundos hídricos, ou seja capacitação de atores locais, ou é um engajamento direto e ativo na governança e na gestão pública. Então, a partir dessas ações, você consegue melhorar, solucionar um desafio compartilhado. Só que aqui é de uma forma que a gente pode entender de uma forma indireta. Você é um catalisador. E da mesma forma, você pode pedir por esse volume, reportar esse volume, tá? Relacionado a esse benefício volumétrico. Agora vou entrando um pouquinho mais na temática, quando a gente pensa, né, agora saindo um pouco desse abstrato, mas o que a gente está falando como projetos que vão gerar benefícios, tá, volumétricos na bacia. Então eu tenho uma série de projetos, o VWBA ele traz em grupos de projetos, e esses projetos eles se relacionam a resultados, né, outcomes hídricos na bacia hidrográfica. Então, hoje o VWBL, ele trabalha com 7 categorias de projeto. Então, seja projetos relacionados à conservação e restauração de terras, seja projetos que vão garantir a confiabilidade no abastecimento de água, seja projetos de acesso à água, ou que vão melhorar a qualidade da água, ou vão restaurar habitats aquáticos, projetos de governança e atividades catalisadoras. Então, o que é importante vocês entenderem é que essas atividades catalisadoras está relacionado com aquele enable que eu acabei de mencionar. Então, você vai fomentar as atividades. E essas atividades que a gente vai catalisar, que a gente vai auxiliar, elas podem estar representadas em cada um desses grupos. Ou seja, eu vou financiar um fundo que vai trabalhar com conservação e restauração de terras. Então, essa é uma atividade catalisadora que está relacionada a um projeto, que por sua vez vai gerar um resultado. O VWBA ele traz 5 resultados principais que vão gerar na bacia hidrográfica esses projetos.
Então, o primeiro é o balanço hídrico sustentável. Então, aqui se chama balanço hídrico sustentável quando o balanço hídrico ele é positivo, ou seja, a bacia eu tenho mais água bacia do que ela é captada. Então a gente pensa em balanço hídrico sustentável, algo relacionado a ter mais água nessa bacia, aumentar a disponibilidade hídrica nessa bacia, ter um balanço positivo, tá? Relacionado à boa qualidade de água, então é melhorar a qualidade da água nos cursos d'água dessa bacia. Questão de governança, então é trabalhar toda essa parte de gestão e governança em gerir a água. Um quarto termo é o Important Water Related Areas. Seriam áreas, é, áreas, áreas importantes relacionadas à água. Tá? Esse termo é bem comum em inglês, ele deriva lá do IRMA/AWS, que são outros frameworks, mas são áreas dentro da bacia hidrográfica que possuem importância ecológica, social, cultural ou econômica e são significativas para aquela área. Então, a população, né, ou essas esferas que eu citei, elas são a água, ela é central nessas esferas. Então, o pessoal chama desse IWRA, Important Water Related Areas. E o WASH, que são ações relacionadas a safe water, né, sanitation and hygiene for all, né? Então são água segura, a questão sanitária e higiene garantir isso. Cada um desses projetos ele tem um resultado esperado na bacia hidrográfica. Então, por exemplo, se eu pensar em conservação e restauração de terras, eu tenho um impacto tanto no balanço hídrico sustentável, seja diminuindo o escoamento que essa água ela vai ter, né, aumentando que a chance, né, aumentando a quantidade de água que fica nessa bacia ou que infiltra nessa bacia. Também a gente tem relação com a qualidade da água, melhorando a qualidade, diminuindo, por exemplo, a quantidade de sólidos suspensos e por aí vai. E, claro, relacionado ao IWRA, como eu mencionei. Se eu pegar um outro exemplo, acesso à água, a gente pode estar pensando também no balanço hídrico sustentável, pensando na qualidade, pensando na governança e gestão dessa água dentro da bacia e pensando em WASH para a população, tá? Os dois últimos, principalmente a atividade catalisadora, ele tem uma relação com os resultados na bacia de forma geral. Como eu mencionei, as atividades catalisadoras, principalmente, eu posso ter papel em cada um desses projetos. Então, por isso que elas podem desempenhar potencialmente resultados em todas as esferas na bacia, tá? Então, pessoal, falamos um pouco sobre o que são esses benefícios volumétricos, né? A gente vai entrar em detalhes depois quanto quantificar, como a gente traduz isso. Vocês entenderam uma gama agora de projetos, então, quais são os temas que a gente pode endereçar dentro da bacia hidrográfica relacionado a esses benefícios e os resultados que eles vão causar, tá? Agora eu vou mencionar um pouquinho como que a gente aplica essa metodologia, tá? E aí vai ficar muito mais claro para vocês como isso ocorre na prática, tá? Então, a metodologia, como ela é aplicada? Foi definido 6 passos para essa metodologia. O primeiro passo é entender o contexto hídrico local, né, o contexto local. Então, novamente, é olhar para além do muro, eu olho para dentro da operação e olho para além do muro da operação, entender a hidrologia, como se dá a governança, quais são as partes interessadas, quais desafios eu compartilho com essa população, ou seja uma competição por água, seja algo relacionado à escassez, barra estresse hídrico. Então, que desafio eu tenho dentro dessa operação, né, dentro dessa bacia hidrográfica? Uma vez que eu entendo esses desafios, eu vou para a segunda parte, que é quais atividades, quais projetos e quais parceiros eu posso ter para endereçar esses desafios.
O VWBA, ele traz 6 critérios que ele chama de elegibilidade, ou seja, cada projeto, a ação que eu defini a atividade, eles têm que passar por esses 6 critérios, eles têm que cumprir, tá. Então eu tenho também levantar nessa fase considerações de seleção, o que que eu vou selecionar, né, se essa ação/atividade ela está relacionada com alguma meta da minha empresa, uma meta pública, uma meta compartilhada, tá. Então, tudo isso a gente faz nessa segunda fase, sempre lembrando, né, o pilar aqui vai ser o contexto, é um desafio compartilhado. A terceira fase é quantificar, então eu tenho atividade, eu tenho projeto, como eu vou quantificar o benefício gerado por esse projeto? Então nós temos metodologias para quantificar, né, temos indicadores e métodos, também obviamente a gente precisa entender o baseline, né, a linha de base, vocês vão entender o porquê eu estou falando isso, e claro, considerar as incertezas de cada método, tá? Após essa análise, então eu tenho as atividades, eu sei como eu vou quantificar, qual o método, eu entendo, ele está endereçando um desafio, a gente vai para a parte de planejamento, a gente vai planejar e acordar o projeto. Então a gente vai definir papéis e responsabilidades, a gente vai planejar, a gente vai acordar qual que é o papel da nossa empresa frente àquele desafio. Eu vou ter parceiros, como cada parceiro vai atuar nessa ação? Por exemplo, a gente vai atuar numa ação de restaurar uma área degradada. Eu vou contar com um parceiro, então minha empresa vai financiar 50%, o parceiro vai financiar 50%. Então é nessa fase que a gente vai fazer esse planejamento e acordo sobre o projeto que vai ser desenvolvido. Eu vou ser um projeto solo, só minha empresa vai financiar, só que eu terei parceiros que vão monitorar, que vão estar comigo para dar opiniões, né? Então eu defino todos esses papéis e responsabilidades aqui, tá? Por fim, eu vou implementar, a gente vai executar o projeto e vai rastrear. Eu vou coletar os dados, a gente vai estabelecer fatores de performance aqui. Essa palavra é muito importante, porque é ela que vai traduzir, ela vai casar com a quantificação, tá? Dos meus benefícios volumétricos e como a gente vai reportar o avanço, né? O que, que esses projetos estão gerando. Por fim, uma vez que a gente já fez isso e rastreou, a gente vai começar a divulgar esses resultados. Obviamente, a gente tem que ter essas evidências, então eu vou fazer um checklist de todas as evidências, e a gente vai fazer o que é chamado nessa área é o claim, que é o claim é basicamente eu vou atribuir, é uma responsabilidade auto-atribuída. Então, basicamente, eu vou pe informar, eu vou é que é muito é difícil traduzir isso para o português, mas vou mencionar a minha responsabilidade e, claro, ela vai estar quantificada. E aí, a partir disso, a gente vai reportar, seja na AWS, que pede isso hoje, como eu mencionei para vocês, seja em outros frameworks, tá? O que que é importante dessa palavra aqui do claim aqui, nessa última fase? O VWBA, né, esse VWB no caso, né, o Volumetric Water Benefit, ele refere-se a ações que são estritamente voluntárias. Então a gente não pode contabilizar va projetos ou entregas que sejam relacionadas a um cumprimento, seja de uma obrigação legal ou uma condicionante ambiental regulatória. Então é a operação sendo proativa para endereçar um desafio mapeado por ela, tá? Então isso é muito importante também a gente deixar claro aqui. E essa abordagem, como isso essa abordagem cíclica, ela herda lá do AWS, também vem como é algo que a gente vê muito bem isso dentro do framework da AWS, que é uma vez que a gente entrega isso, a gente endereça esse desafio, ele pode ser cíclico. Então eu posso já endereçar um desafio, mas tem outro que eu vou endereçar, então eu vou seguir esses mesmos passos para a execução e para a finalização desse projeto. Tá aí, claro, novamente reportar esses resultados, tá. Agora entrando, uma vez que esses passos eles estão apresentados, eu vou trazer um pouquinho sobre
2 pontos que vão ficar com dúvida, que obviamente são dúvidas quando a gente está olhando, a gente está entendendo esse framework, que é a parte de critérios de elegibilidade e a parte de quantificação, tá? Então, como eu mencionei na parte 2 de identificar e avaliar, a gente tem alguns critérios. Então não basta eu fazer: "Ah, eu vou fazer esse projeto porque eu quero, e eu acho que ele vai ter um potencial e eu vou fazer o claim, eu vou alegar que eu estou gerando esse benefício volumétrico naquela bacia". O VWBA 2.0, esse novo, ele traz 6 critérios para eleger se o projeto é ou não, eh, legal, se ele é ou não elegível para esse reporte. O primeiro e mais óbvio, ele tem que endereçar um desafio hídrico real, tá? Então, o projeto, ele tem que atacar algum desafio que está acontecendo na bacia onde eu estou. Por exemplo, tá? Algo aqui poderia ser do tipo, uma ação poderia ser recuperação de nascentes e uma bacia com escassez hídrica, tá? Um projeto que seria considerado não elegível para o VWBA seria um projeto dessa natureza, mas em uma região sem estresse hídrico relevante, tá? Então eu não tenho nenhum desafio nessa bacia e eu faço algo dessa natureza. Claro, eu posso provar que no futuro a expectativa é que tenha esse estresse ou não, então nós podemos eh, alegar, defender por esse ponto de vista, tá? Mas é muito claro a gente entender aqui que deve existir esse desafio mapeado já, tá? O segundo ponto é o que é chamado de mensurabilidade do benefício. Então, essa ação que eu estou fazendo, tem como eu mensurar o benefício? Por exemplo, eu vou ter uma ação de que a minha operação, por uma ação voluntária da minha operação, por livre e espontânea vontade, a gente vai reduzir as perdas de água, porque essa bacia ela enfrenta o estresse hídrico. Então, quanto menos eu perder água no meu sistema, no meu balanço hídrico, menos eu vou captar da bacia e menos eu vou pressionar a bacia, tá? Isso seria aí, claro, eu vou ter um projeto para reduzir essa redução de perdas. Isso seria um projeto que eu consigo mensurar essas perdas que eu vou mitigar. Um não elegível nessa natureza seria: eu vou fazer campanhas de conscientização para a população, só que não tenho nenhuma troca para entender quanto que essas campanhas elas vão gerar de benefício hídrico. Eu não consigo amarrar como essas campanhas elas vão gerar esse benefício. Então essa seria uma ação que não é elegível para o VWBA, tá? Um terceiro ponto é o que é chamado de causalidade comparável, tá? Existe uma relação causal e defensável entre a ação e o VWB gerado? O que isso quer dizer? A ação que eu estou fazendo, eu consigo comprovar que esse projeto é a causa do que eu estou vendo de melhoria? Por exemplo, eu tenho uma implantação, eu vou implantar na minha operação um sistema de reuso. Esse reuso, na minha operação, ele vai reduzir a captação direta no rio e eu vou conseguir provar que aquela captação ela está sendo mitigada, está sendo reduzida por conta do meu sistema de reuso, tá? Então aqui eu tenho uma causalidade comparável, eu consigo comparar que aquela ação que eu estou fazendo, ela é a responsável por aquele benefício gerado. O quarto é o que eles chamam de adicionalidade, ou seja, o benefício que eu estou gerando, ele ele ocorreria sem a intervenção? Ou seja, eu tenho um baseline. O que eu estou fazendo agora, ele ocorreria mesmo se eu não estivesse fazendo nada, ou ele não ocorreria, tá? Obviamente, a gente está buscando esse benefício que não ocorreria. Então, eu tenho uma ação positiva, tá? É, por exemplo, aqui, um não elegível seria: eu estou reduzindo o consumo da minha operação, só que a sua operação ela já tinha uma expectativa de redução de consumo, seja pela qualidade do produto que está entrando, que ia demandar menos água, seja por algum outro fator. Então, obviamente, a gente precisa de questões que elas não ocorreriam sem a minha ação, tá? Sim. Por fim, o 5 seria não gerar danos, ou seja, o meu projeto ele não pode gerar danos em outros lugares.
Vamos dar um exemplo clássico aqui. Ah, eu vou captar água de uma bacia e vou trazer para minha bacia. Eu vou transpor essas bacias. Só que você não pode fazer isso, obviamente, se você vai reduzir aquela disponibilidade ou causar um impacto negativo na outra bacia. Então, um projeto não elegível aqui seria trazer água de uma bacia causando uma escassez barra estresse nessa bacia que foi impactada. Tá? E aí eu beneficio a minha. Então, esse é um projeto que não seria elegível. Tá? Por fim, dentro do último critério é temporalidade, né? Esses benefícios eles são duráveis ou momentâneos? Qual que é a vida útil do projeto e por quanto tempo eu vou devolver, né? Eu vou ter esses volumetric water benefits, né? Esses benefícios volumétricos. Aqui a metodologia, esse reporte, ele busca ações que não são pontuais, né? Com resultados não apenas momentâneos. Isso tem que perdurar, tá? Então, por exemplo, eu fiz uma única ação em um curso d'água que só vai ser só nesse mês, depois eu não vou continuar mais com aquilo, né? Então, isso aqui seria uma ação que não seguiria esse critério de elegibilidade do VWBA e, por sua vez, não estaria apta a declarar esses benefícios, tá? Então, uma frase que a gente entende quando a gente está pensando nessa parte de identificar e avaliar é que a gente precisa entender é que além de implementar esses projetos, eu definir qual projeto eu vou fazer na bacia, eu tenho que atender alguns critérios, claro, que eu apresentei para vocês, que vão garantir que esse benefício ele seja real, que ele seja mensurável e que ele seja sustentável ao longo do tempo, tá? Agora, pessoal, entrando um pouquinho na parte mais técnica, né, vamos dizer assim, a gente vai pensar em como, na parte de quantificar. Eu vou apresentar para vocês em como é quantificado esses volumes, tá? E depois eu vou apresentar um exemplo prático na parte final dessa apresentação. Tá? Então, como antes de quantificar, a gente sempre tem que voltar. Qual que é o meu objetivo? Como que a minha atividade ela vai enfrentar um desafio hídrico? Seja eu reduzindo a demanda hídrica, aumentando a disponibilidade ou melhor acesso ao watch, seja considerar esse net zero water, seja ser water positive, ou seja, ambos relacionados a devolver água para a bacia. Uma vez que eu tenho esse objetivo, eu vou entender qual indicador vai mostrar que eu estou avançando relacionado a esse objetivo. Então, obviamente, eu tenho que ter um indicador relacionado ao objetivo meu e ao projeto que eu vou colocar, tá? Então, eu posso ter indicadores relacionados a escoamento. Então, o escoamento no VWBA está relacionado a manter a água na bacia hidrográfica, manter essa água disponível. Então, são ações que eu vou. O indicador pode ser escoamento evitado. Então, são ações que eu vou evitar que esse escoamento ocorra e essa água se mantenha na bacia, seja infiltrando, seja armazenada, seja que ela se mantenha ali. Ou eu vou, no caso, reduzir esse escoamento de alguma forma também. Posso estar relacionados a indicadores a retirada e consumo, ou seja, eu vou diminuir a minha redução de água, eu vou diminuir a minha captação de água, né, a minha retirada de água, então eu vou diminuir aquela pressão naquele curso d'água, ou seja, relacionado a consumo, eu vou diminuir o meu consumo hídrico, então, consequentemente, eu vou melhorar a minha o consumo ele acaba gerando uma indisponibilidade de água. Então, se eu reduzir meu consumo hídrico, eu diminuo essa indisponibilização de água, tá? Ou seja, também na recarga, então eu estou aumentando a recarga dos meus aquíferos, ou eu estou preservando a recarga, eu estou mantendo áreas de recarga, e ao manter essas áreas eu continuo preservando essa recarga. Claro que aqui, né, a água subterrânea ela tem uma particularidade que muitas vezes ela não respeita a bacia hidrográfica que eu estou olhando, então ela transpassa esses limites. Então, é claro, é importante a gente entender aonde essa recarga, quem está recarregando, o que está sendo recarregado, qual aquífero e por aí vai, tá? Também questão de armazenamento, dentro desses grupos de indicadores, eu estou aumentando o armazenamento de água nessa bacia, ou eu estou preservando esse armazenamento. Aqui é principalmente olhando para períodos que você pode ter uma escassez, né? Então, quando a gente
acabar armazenando, seja por uma barragem, por exemplo, a gente tem esse potencial de regularizar essa vazão, manter uma vazão constante e diminuir essa sazonalidade que a gente pode encontrar em alguns cursos d'água. Então, a gente pode ter ações relacionadas a isso e manter o acesso à água de forma constante, dado, por exemplo, uma bacia que pode enfrentar um período de escassez ali, né, barra estresse num período seco, por exemplo, tá? E por fim, um grande grupo que o pessoal chama de volume fornecido, que é novamente fornecer água para a bacia, seja capturando essa água de alguma forma, seja por precipitação ou preservar essa água dentro da bacia, seja tratando essa água e devolvendo essa água, ou seja recuperando de algum processo de alguma coisa, de alguma natureza, tá? Por fim, e não menos importante, entramos nos cálculos. O VWBA ele tem uma série de formas para exemplificar como esse cálculo é feito. E isso vai depender, obviamente, do seu indicador e do seu objetivo. Então, aqui envolve cálculos estatísticos, cálculos hidrológicos, cálculos hidrogeológicos, tá? Então, é uma gama de cálculos que a gente tem para estabelecer aqui para a gente comprovar que aquele benefício está sendo gerado, tá? O VWBA, essa metodologia, ela traz para dentro de cálculos que esses cálculos, quando a gente for apresentar essa melhoria, eles são métodos científicos defeitos, ou seja, tem que ter um embasamento científico. Eu tenho que trazer, quando performar esse cálculo, eu tenho que ter alguns inputs, né, alguns parâmetros mais conservadores, né, obviamente para eu não superestimar esse benefício. Eu tenho que estar analisando numa escala temporal adequada. E, obviamente, a gente tem que tomar cuidado com dupla contagem, ou seja, eu estou duplicando esse indicador, vocês vão notar o que seria essa dupla contagem, tá? E por fim, claro, tem que estar relacionado ao nosso objetivo, que a gente sempre vai voltar. Eu vou passar por uma lista de exemplos bem rápida aqui, para a gente endereçar essa parte final, tá? Mas, por exemplo, conservação e restauração de terras é uma das categorias de projetos que eu mencionei. Eu posso ter aqui um indicador de evitar o escoamento ou reduzir o escoamento. Se eu for pensar numa metodologia de cálculo, eu posso pensar lá na hidrologia, num modelo aqui, basicamente um modelo chuva-vazão, por exemplo, onde eu vou atuar na conservação e restauração de terras para manter que essa água fique na bacia. Então, eu posso considerar um CN anterior, antes do meu projeto, para uma área, e depois um CN posterior a esse projeto, e entender quanto essa área, essa mudança do CN, quando a gente está trazendo para a hidrologia, por exemplo, quanto que ela gerou de água, ela manteve de água nesse sistema, tá? Além disso, confiabilidade no abastecimento, esse é um dos mais óbvios, é um dos mais simples, é entender, é manter a água disponível para todo mundo abastecer, para todo mundo que depende daquela água. Então, uma vez que eu estou reduzindo a minha captação, por exemplo, naquele curso d'água, eu estou mantendo a água ali, então aumenta a confiabilidade. Então, eu posso apresentar um indicador de quanto eu retirava, quanto eu captava, ou quanto eu consumia, e quanto hoje eu retiro e quanto eu consumo, e mostrar essa diferença, tá? Então, esses são diversos exemplos aqui, a gente pode trazer acesso à água barra wash, nós fornecemos água para a comunidade. Então, para quantas pessoas, quantos metros cúbicos no ano, né? Lembrando, essa comunidade, ela tinha alguma forma de ter acesso a essa água antes? Ela já acessaria de qualquer forma? Ou eu tenho uma ação proativa? Lembra daquelas questões do CLEM? Que eu estou fazendo para garantir que essa comunidade continue tendo acesso à água, que ela não teria de nenhuma outra forma, tá? Por fim, quando a gente traz a parte de aquela de governança e atividades catalisadoras, pelo papel que se chama ali de enable, elas têm uma atividade que ela é indireta, ou seja, ela pode atuar em cada uma dessas ações. Então, a depender da atividade que eu estou desempenhando, eu vou ter um volume ali, eu posso alegar, né, eu posso fazer esse claim de relacionado a esse volume, só que ele é um volume indireto. E, obviamente, aqui nesse setor, nessas atividades que a gente chama de catalisadoras, é onde hoje
vamos dizer assim, é o ponto mais obscuro do VWBA, porque aqui é onde pode ter dupla contagem, então eu estou financiando um fundo de restauração. Então, ao financiar quanto que meu dinheiro, né, quanto que eu estou financiando, quanto de fato eu posso trazer como um benefício hídrico reportado para minha empresa. Tem mais pessoas financiando? Como que é o aporte? Como cada um financia essas porcentagens, tá? Então é aqui que entra o maior ponto de entendimento, tá? De discussão hoje, quando a gente pensa até no VWBA, que é nessas atividades catalisadoras. Obviamente, eu não vou entrar em cada cálculo específico aqui dentro, ou seja, como a gente pode calcular que a recarga foi mantida, como a gente pode calcular que a recarga foi aumentada. A gente tem abordagens hidrológicas, hidrogeológicas para calcular isso, tá? Mas o objetivo desse webinar é apresentar para vocês como que o racional por trás do VWBA é construído, tá? E como isso gera um benefício depois que pode ser comunicado. Tá legal? Agora eu vou trazer um exemplo bem rápido para a gente finalizar a apresentação. É, vamos pensar num projeto. Esse projeto aqui é um projeto que a gente vai focar em recuperar o lençol freático que foi comprometido pela irrigação, tá? Então eu tenho uma área, eu tenho uma atividade industrial na bacia hidrográfica, onde eu tenho um lençol freático que está sendo comprometido por uma atividade de irrigação que ocorre nessa bacia, tá? Essa bacia ela já se encontra num nível de estresse hídrico moderado a alto, e entende-se que hoje o principal desafio da bacia é que a irrigação está forçando nesse rebaixamento do lençol freático. Existe um comitê de bacias já nessa que já tem atuado nessa endereçar esse desafio, e eles já têm um plano de recuperação de APPs, tá, de áreas ali para favorecer ainda mais a recarga do lençol e preservar esse lençol, tá? Calcula-se hoje que essa indisponibilidade causada por essas ações é por volta de 100 mil metros cúbicos no ano, então isso é o impacto que esse rebaixamento, estima-se que esse é o volume que esse rebaixamento tem ocasionado e tem prejudicado, né, está trazendo uma indisponibilidade, e a meta na nossa operação é repor mais de que 100% desse volume disponibilizado, tá? Novamente, isso aqui não é uma ação que a minha empresa está fazendo, é um desafio que a gente quer endereçar, que a gente quer apoiar na bacia. O indicador aqui está em inglês, mas é aumentar a recarga, tá? E a gente espera que o balanço hídrico se torne positivo, né? O resultado esperado é que o balanço hídrico seja sustentável, ele seja positivo, tá? O projeto que nós avaliamos, seguindo aqueles 6 critérios que eu mencionei, é a restauração de 500 hectares aí de vegetação nativa em uma área de recarga que vai carregar esse lençol, tá? A categoria do VWBA aqui que a gente vai colocar, lembra aquelas categorias de projeto, ela se chama Land Conservation, né, e Restoration, que seria conservação da paisagem, conservação do meio da paisagem, acho que seria um bom termo, e também melhorar a confiança no suprimento de água, né? Porque a gente tem essa atividade de ter água, essa captação subterrânea aqui que vai acabar afetando, que vai ser afetada por conta do rebaixamento. Ao analisar essas informações disponíveis, nós temos o estudo da Embrapa, que estima calcula-se que cada hectare, nesse caso aqui, restaurado de vegetação nativa, ele devolve 380 metros cúbicos por ano. Então, aqui, pessoal, eu estou trazendo para vocês algo que a gente tirou da literatura, por exemplo. Só que esse fator de performance, ele pode e deve ser contabilizado para cada projeto, tá? Então, a depender da minha atividade, a depender do projeto, eu vou ter um fator de performance. Na análise de parceiros, nós temos o comitê de bacias, como eu mencionei, que o comitê ele tem um plano de recuperação, e nós mapeamos uma empresa que quer participar conosco desse fomento, né, dessa atividade, tá? Então, basicamente, o cálculo do VWB aqui, de uma forma bem trivial, tá? Então, eu vou ter um fator de conversão de volume gerado, eu tenho a restauração, basicamente, essa atividade ela vai gerar 190 mil metros cúbicos no ano.
E aqui que eu trago, nesse exemplo, eu trago para vocês entenderem a diferença de como a gente trabalha com aquela questão de claimed, de alegar, né, de pedir aquele volume ou reportar aquele volume. No nosso exemplo aqui, a nossa empresa, ela financiou 60% desse projeto, enquanto o parceiro financiou 40%. Aqui a nossa estratégia de alegar, né, de declarar, vai ser como? Vai ser numa relação de minha empresa financia 60, eu vou fazer o pedido de 60% desse volume. Isso é acordado, lembra? Naquele passo a passo, isso é acordado, isso é discutido, isso é apresentado para o comitê, todas as partes interessadas estão cientes de como isso vai funcionar, tá? Isso é documentado. Então, desse volume total, se a gente for pensar só no volume que essa ação vai gerar, o volume positivo, seria de 190 mil metros cúbicos no ano. E quando eu for fazer o claim aqui, quando eu for fazer a declaração, a minha empresa, nessa conta rápida, ela vai declarar que ela repõe hoje 114 mil metros cúbicos no ano a partir dessa ação, enquanto o meu parceiro repõe 76. Note, nesse caso, minha empresa, ela já era uma meta nossa, essa meta a gente atinge em 114%, tá? Então a gente repõe mais que os 100%. A outra empresa, hoje, pensando aí nos 100 mil, ela está repondo cerca de 76%. Notem que o resultado final, independente de quem fez a declaração, ele é positivo para a bacia, e isso é o que importa, tá? Agora, indo para a parte final, encerrando essa visão, essa apresentação relacionada ao VWBA, o que eu gostaria que vocês levassem, assim, antes de a gente entrar, né, explorar algo bem mais técnico aqui, é a visão da bacia, hoje ela não, hoje ela é um requisito, ela não é mais um diferencial como a gente via antes, tá? Então, isso a gente consegue ver nesses frameworks. Então, a maioria dos frameworks relacionados à água e sustentabilidade, como a AWS, até o WSMF, que é mais para mineração, eles já exigem que as empresas elas compreendam e reportem esses impactos, seja negativo, seja positivo, tá? Isso é fato. Então, a prova mais importante para a gente é no AWS, que acabou de sair e deixa muito claro isso, e usa até os mesmos termos do VWBA, tá? Medir o impacto positivo, diferente do negativo, como a gente mencionou, o positivo ele precisa de uma metodologia também. Então, existem projetos e eu entendo que a empresa de vocês elas têm esses projetos, elas executam ou executaram projetos relacionados a isso. Mas é muito difícil, foi por muito tempo difícil quantificar, rastrear e comunicar esses benefícios. Como vocês viram aqui eu falando sobre o claim, de como eu vou reportar. Então, existe uma preocupação na metodologia, então, do fator que eu usei. Então, existe um cálculo por trás disso para garantir que esse reporte seja fiel, tá? Então, o VWBA, nesse caso 1.0 e 2.0, ele vem preenchendo essa lacuna, tá? Para facilitar essa metodologia e facilitar esse reporte. E, claro, se quantificar é possível. Então, isso que eu acho essa frase incrível, que é a empresa, a pergunta hoje, ela não é se essa empresa tem ou não projetos, tá, de water stewardship, é, você consegue provar? Como você prova? Como você garante que esses impactos que você está trazendo são positivos? Então, isso reforça aquela visão de greenwashing, não é greenwashing. Então, tendo essa metodologia adequada, sólida, a gente consegue provar, a gente consegue comprovar que aquele volume que a gente está alegando ele veio daquele projeto, tá? E a água que a gente devolve à bacia, ela precisa ser mensurável, rastreada e comunicado. A gente tem custo nisso, né? A gente precisa trazer isso para o papel, a gente precisa reportar isso. E a gente está trazendo aqui, né? O VWBA hoje ele é o caminho para fazer esse reporte, para orientar esse reporte. Tá legal? Pessoal, então é isso. Esses são meus contatos. Eu vou abrir para perguntas. Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta,